aprender como fazer o seu dinheiro trabalhar para você? Então prepare-se para ficar por dentro das melhores dicas sobre finanças e investimentos. Com você, o Investidor Inteligente, mais um expert do Dicas Curtas. Olá pessoal, aqui é o Marcelo Cunha, o investidor inteligente do site dicascurtas.com.br. Esse aqui é o nosso episódio número 6 e hoje nós vamos começar a trabalhar um pouquinho mais com a mão na massa em cima do planejamento financeiro para curto, médio e longo prazo. Você está interessado nisso? Está querendo se tornar um investidor amador consciente e pronto para buscar sua independência financeira? Então fique comigo, ok? Antes de começar o assunto de hoje, eu queria convidar você a conhecer os outros episódios que a gente já fez, porque nós estamos seguindo num caminho que começou de uma pessoa que não sabia como mexer nas suas finanças e agora nós vamos dar os primeiros passos mais concretos nesse sentido. Agora, os episódios anteriores, eles são muito importantes para que você consiga ter a habilidade, ter as informações para dar esses primeiros passos. Então não deixe de conferir os episódios anteriores não, tá bom? Então veja bem, pessoal, nesse momento você já viu a importância de ter uma independência financeira, que é isso que vai te dar a tranquilidade no futuro, que quando você não estiver mais trabalhando, quando o seu fluxo financeiro principal ele não vier da sua atividade de trabalho, e sim dos seus juros, dos seus frutos, dos seus investimentos. E também você viu a relação que existe entre fazer dívidas e investimentos, a importância da reserva de emergência, a possibilidade de você aproveitar a sua vida e também fazer investimentos. E também você viu nos episódios anteriores que é muito importante que você invista sempre, independente do valor que você tem disponível para investimento todo mês. O importante é que você faça disso um hábito e nunca caia na falácia de que de deixar de investir porque o que você tem é pouco dinheiro. Agora é o seguinte, você já está nesse ponto. Nesse momento que você já está apto a dar os primeiros passos como investidor amador. Veja bem, várias coisas práticas você vai ter que fazer para se tornar um investidor amador de sucesso. Como, por exemplo, você vai ter que abrir uma conta em uma corretora de valores, que é um processo super simples, que a gente ainda vai trabalhar aqui. Você vai ter que fazer suas planilhas de gastos mensais, etc. Agora, o ponto principal que eu considero, que é o primeiro grande passo e o primeiro passo de um investidor amador de sucesso, é você fazer o seu planejamento financeiro. O planejamento de como que você vai fazer a alocação dos seus recursos nos anos futuros. Com base em quem planeja bem agora, tem os resultados potencializados, porque esse caminho é um caminho longo, é um caminho de 20, 30, 40 anos, é um caminho para a sua aposentadoria. Então você tem que trilhar muito bem, que planejar muito bem esse caminho, e no decorrer do tempo você vai ter que fazer alterações nesse caminho. Então, qual é a ferramenta que eu convido vocês a conhecerem? O seguinte, em primeiro lugar, como eu sempre falo aqui no meu podcast, eu peço que vocês leiam o meu livro, que é o livro que chama Investindo Sem Mistério, que está disponível na Amazon. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre ele. Mas, além disso, eu tenho uma comunidade no Facebook, que é um grupo fechado. Basta você ir lá no Facebook e colocar lá Investindo Sem Mistério e pedir para participar do grupo. Nesse grupo fechado, eu disponibilizo gratuitamente 3 planilhas muito simples de planejamento financeiro. E é sobre elas que eu queria falar um pouquinho hoje com vocês. Sobre a primeira planilha de todas, que é uma planilha que se vocês forem lá no grupo, vocês vão verificar que é a planilha que chama Objetivos Financeiros. Então,
A primeira planilha que eu peço que vocês baixem lá no grupo é a planilha de objetivos financeiros. Então, vocês podem dar um pause aqui no podcast, dá um pause aí, vai lá no Facebook, peça para entrar no grupo. Logo que eu aprovar, você baixa essa planilha e acompanhe comigo junto essa que eu vou destrinchar essa planilha para você. É uma planilha muito simples, mas que você pode mudar da forma como você quiser. É gratuita, né? E é só uma sugestão que eu faço. Mas ela vai te dar os primeiros passos do seu planejamento financeiro. Então veja como é que você deve fazer. Quando você abrir a planilha, você vai verificar escrito assim: Objetivos financeiros. Preencha a planilha abaixo da forma mais completa e realista possível. Procure sempre superestimar as despesas e subestimar as receitas. Então, você vai preencher essa planilha de acordo com o valor que as coisas teriam hoje. E não tente fazer nenhum cálculo qual o valor no futuro ou qual o valor daqui 10 anos, 20 anos ou 30 anos. É tudo de acordo com o valor como as coisas seriam hoje. Então verifique lá que na primeira coluna dessa planilha é colocado assim: objetivos. Objetivo de curto prazo, até 3 anos. Objetivo de médio prazo, de 3 a 10 anos. E objetivo de longo prazo, acima de 10 anos. E depois o objetivo de aposentadoria. Então são esses 4 objetivos na primeira coluna. Então dá uma olhadinha nessa coluna e nós vamos verificar os itens que você deve colocar na segunda coluna e na terceira coluna. Bem, pessoal, eu queria convidar vocês a conhecer o meu trabalho. Eu tenho um livro que está publicado na Amazon como e-book. Ele se chama Investindo Sem Mistério. Então, se você puder me fazer essa grande gentileza de ir lá na amazon.com.br e digitar lá, Investindo Sem Mistério. É um livro muito simples, muito direto e ao mesmo tempo muito profundo, que trata em 120 páginas sobre todos os investimentos e te dá todo um plano para você constituir a sua reserva financeira e todo aquele caminho que vai te dar a tranquilidade financeira no futuro. É um livro muito barato, ele é vendido a R$ 5,99 pela Amazon e também eu te convido a conhecer as redes sociais no Facebook a respeito do livro, que é a fanpage Investindo Sem Mistério e também o nosso grupo fechado. Lá você vai poder tirar toda e qualquer dúvida que você tiver, tanto no livro, quanto a respeito dos podcasts, quanto a respeito da sua vida financeira. Um grande abraço e até lá! Bom, pessoal, vamos ver aqui a primeira coluna de novo. O seguinte: objetivos de curto prazo, até 3 anos. Então eu coloco algumas sugestões aí de objetivo de curto prazo que você pode colocar. Por exemplo, isso aqui obviamente está fora das despesas mensais que vocês têm. Isso aqui são objetivos, as despesas estão além. Então, objetivos de curto prazo. Reserva de emergência, você tem que montar essa reserva de emergência. Viagens no primeiro ano, viagens no segundo ano, viagens no terceiro ano. Troca de carro, hobbies que você tenha, investimentos em negócios próprios, cursos de aprimoramento. E você pode colocar com outros objetivos que você pretende alcançar nos próximos 3 anos. Lembre-se sempre que é o seguinte: se você tem uma situação financeira muito desajustada, por exemplo, você ouvindo os outros podcasts, você agora está conseguindo se livrar dos financiamentos de automóveis ou de eletrodomésticos, televisão, computador, celular, etc., e você não tem reserva de emergência nenhuma, olha, a sua situação ela é bem delicada. Então você tem que tomar atitudes de acordo com essa situação delicada. Então, por exemplo, nessa planilha que eu estou apresentando para você, eu sugiro que você coloque o seguinte: em viagens do ano 1, ano 2, é melhor você colocar 0 nessas 2 viagens. E não trocar o carro também. Limitar muito os seus hobbies para
poder colocar muito dinheiro em reserva de emergência, até você ter a sua reserva de emergência já totalmente consolidada. Agora veja só, se você já tem uma reserva de emergência consolidada, ou mesmo daqui 2 anos, você conseguiu já consolidar a sua reserva de emergência e você quer mexer um pouco nessa planilha, então fique à vontade para colocar viagens de ano 1 X reais, ano 2 X reais, ano 3 X reais, etc. E aqui de médio prazo, o que eu coloco como sugestões? Dar entrada de apartamento para você dar entrada no máximo possível e financiar o mínimo possível num financiamento imobiliário. Na verdade, depois eu posso até fazer um podcast nesse sentido, mas eu tento, na minha opinião pessoal, o financiamento imobiliário quase nunca é um bom negócio. Ele pode até ser, mas quase nunca é. Então, pense bastante antes de fazer um financiamento imobiliário. Agora, o financiamento imobiliário, ele é a única dívida que pode até ser considerada, em alguns pouquíssimos casos, um investimento. Mas é raro, mas mesmo assim a gente não pode descartar. Mas então eu coloco como questão de médio prazo, dar entrada em apartamento, colocar uma reserva inicial para os filhos, ou seja, algo que você quer colocar como um dinheiro líquido para os seus filhos usarem, etc. E financiamento e objetivo de longo prazo, você pode colocar, que seria acima de 10 anos, você pode colocar a faculdade para os filhos, ou carro para os filhos, ou alguma outra coisa que você veja aí acima de 10 anos, como por exemplo, aquisição à vista do imóvel próprio. Então você faz um planejamento, ao invés de você colocar lá no médio prazo a entrada de apartamento, você pode colocar no longo prazo a aquisição de imóvel próprio. Eu também, outra coisa pessoal minha, é que eu acho que sempre vale a pena você comprar o seu imóvel próprio. Um imóvel, ter um imóvel apenas, nunca casa de campo, sítio, etc. Mas ter o seu imóvel que te dá uma tranquilidade maior. Agora, várias pessoas, vários educadores financeiros, eles não concordam comigo. Então é tudo questão de você fazer sua opinião a partir do conhecimento que você vai adquirindo. E também no último ponto, na última linha da coluna, da primeira coluna, você tem também a aposentadoria. E dentro da aposentadoria eu coloco um termo que é para você preencher com o mínimo que você espera receber na aposentadoria de acordo com os critérios de hoje. Eu nos podcasts anteriores já falei que você, na verdade, tem que conseguir na aposentadoria no mínimo 2 vezes as despesas atuais que você tem hoje. Então, nesse quadrinho aí, você deveria colocar, por exemplo, suponha que a sua despesa atual é de R$4.000 mensais. Então, você deve colocar aqui que você deseja um rendimento esperado, que o seu patrimônio te renda no mínimo R$8.000 por mês, que é o dobro das suas despesas mensais. Então, vamos dar uma olhadinha nas outras colunas dessa planilha. Veja só, a segunda coluna fala o seguinte: valor presente estimado. Então você vai estimar cada um dos valores aí de acordo com as suas possibilidades, de acordo com os seus interesses. Então, por exemplo, você vai colocar reserva de emergência, que é o objetivo de curto prazo. Normalmente você tem que constituir uma reserva de emergência de no mínimo 12 vezes as suas despesas mensais ou no mínimo R$30.000. Então, o maior entre eles. Então, por exemplo, se as suas despesas são de R$4.000 por mês, você tem que ter uma reserva de emergência de no mínimo R$48.000. A gente já falou em outro podcast anterior sobre reserva de emergência. Então você colocaria aí, valor presente, R$48.000. Viagens no primeiro ano. Eu acho que no primeiro ano eu vou fazer um esforço maior e não vou viajar para eu conseguir estabilizar minha condição financeira. Então você vai colocar valor presente estimado 0. Viagens para o segundo ano. Então você vai colocar aí, suponha que no segundo ano você quer se dar de presente por você ter feito um ano bom de estabilidade financeira, uma viagem boa. Então você coloca lá,
Viagem no ano 2, por exemplo, R$5.000. Viagens no ano 3, R$5.000 também. Troca de carro. Então você coloca 0, por exemplo, porque você entende que nos próximos 3 anos você não quer trocar de carro porque você quer se estabilizar financeiramente. Depois você coloca hobbies. Aí suponha que você goste de praticar corrida de rua. Então você quer esse ano participar, pagar a inscrição de 3 corridas, trocar o seu tênis, comprar um equipamento melhor. Então você coloca aí R$1.000. Investimentos em negócios próprios, você vai de acordo com cada um, né? Cursos de aprimoramento também vai de acordo com cada um. Depois, no médio prazo, você coloca, olha, eu não vou fazer entrada em apartamento e vou fazer uma reserva inicial para os meus filhos de R$10.000. E depois, longo prazo, também não vou colocar nada, e aposentadoria eu quero pôr o restante. Então, suponha que você consiga economizar. Você tem uma despesa de R$4.000, você tem um ganho de R$5.000. Então, você precisa montar, por exemplo, uma reserva de emergência de R$48.000. Então veja só, estimativa de porcentagem de alocação mensal, que é a última coluna. Então, no seu caso específico, nesse caso de exemplo, você teria que colocar 100% da alocação mensal em reserva de emergência até completar os R$48.000. Então você ficaria um bom tempo depositando R$1.000 por mês até você completar os seus R$48.000 e cumprir a sua reserva de emergência. Agora, suponha que a sua reserva de emergência já esteja consolidada, você já tenha R$48.000 de reserva de emergência e você quer fazer as viagens no ano 1, ano 2, etc. Lembre-se que é o seguinte, fora a reserva de emergência, qualquer outro investimento, você sempre tem que colocar no mínimo 20% dos seus investimentos do mês para a sua aposentadoria, que é a sua despesa de longo prazo. Então, você vai colocar lá no mínimo R$200 todo mês, suponha ainda que você ganhe 5.000 e você gaste 4.000, então você vai colocar R$200 da sua economia mensal em aposentadoria, e aí no mínimo, né? E aí o restante você vai subdividir, por exemplo, viagens do ano 1, 300, viagem do ano 2, 200, de acordo com o que você acha que é mais interessante. As opções que você coloca vão determinar quão boa vai ser essa viagem, quanto que você vai gastar na troca de carro. Agora, nunca você pode deixar de colocar o seu dinheiro da aposentadoria e o seu dinheiro do longo prazo. Então, essa planilha é para que você tenha uma ideia geral dos seus objetivos de curto, médio e longo prazo e não saia gastando seu dinheiro em algo que não seja da sua prioridade. No próximo episódio, no próximo podcast, nós vamos falar sobre a segunda planilha, que é a planilha de alocação dos recursos para aposentadoria e longo prazo. Como se você pegasse as duas últimas linhas, os dois últimos itens da primeira coluna, que é o investimento de longo prazo e o investimento de aposentadoria, e destrinchasse só eles. Por quê? Porque os outros você pode fazer um investimento próprio com o vencimento adequado para o seu objetivo. Então suponha que você queira trocar de carro daí 4 anos, você pode comprar títulos do Tesouro Direto, por exemplo, que vencem em 4 anos. Então você não precisa de fazer uma alocação específica, de longo prazo, etc. Então isso aí, essa planilha de alocação para aposentadoria e longo prazo é uma planilha de alocação que você nunca vai mexer nela, nunca vai trocar o dinheiro de lugar. Você sempre vai só colocando dinheiro novo nela. E aí a gente vai destrinchar no próximo podcast, que é a segunda planilha que está disponível lá no site também, aliás, lá no Facebook também, que é a planilha de alocação de aposentadoria e longo prazo. Então, se você gostou, não deixe de acompanhar o próximo episódio e conferir o dicascurtas.com.br com o Investidor Inteligente. Um grande abraço e até lá!
Dicas curtas, dicas rápidas e fáceis de consumir.